Prosseguindo nossos estudos de química orgânica, a gente vai continuar falando de isomeria. A gente já viu que existem basicamente dois tipos de isomeria, a espacial e a plana. E nessa aula de hoje a gente vai se dedicar a estudar um tipo de isomeria espacial, que é a isomeria óptica. A isomeria espacial ela pode ser dividida em duas categorias. A isomeria espacial geométrica, que é aquela do cis-trans ou EZ, e a isomeria espacial óptica, que vocês vão aprender nessa aula. A isomeria óptica também pode ser chamada de estereoisomeria, e os isômeros ópticos podem ser conhecidos como estereoisômeros. Só para a gente relembrar, a isomeria espacial é aquela em que os isômeros vão diferenciar-se uns dos outros por conta do arranjo espacial dos átomos, tá bom? No caso da isomeria óptica, a gente vai ver a presença de um carbono assimétrico, que também pode ser chamado de carbono quiral. O que é um carbono quiral? Quiral é uma palavra que vem do grego e significa mão, na tradução para o português. Um carbono quiral é aquele átomo de carbono que vai fazer 4 ligações, cada uma com um grupo diferente, ou seja, um átomo de carbono que possui 4 substituintes diferentes. Quando a gente analisa a molécula do ácido lático, a gente vai perceber que esse átomo de carbono aqui, ó, está ligado a 3 hidrogênios e uma outra parte da molécula do lado de cá. Esse carbono não é quiral, porque os 3 hidrogênios são iguais, então a gente não tem um carbono quiral aqui. Ao analisar esse carbono vizinho, a gente vai perceber que essa ligação está sendo feita com uma carboxila, a de baixo está sendo feita com hidrogênio, a de cima está sendo feita com uma hidroxila e a do lado esquerdo está sendo feita com o metil. Repara que os 4 ligantes desse carbono são completamente distintos uns dos outros. Então, esse carbono é um carbono quiral, é um carbono assimétrico. A gente sinaliza o carbono quiral por um asterisco. Por que o carbono quiral é importante? Por ter ligantes diferentes em cada uma das suas ligações, ele vai deixar a molécula ser assimétrica, ou seja, ela não vai possuir um plano de simetria. Um lado não vai ser igual ao outro. Então, isso condiciona a molécula a apresentar um estereoisômero. Esse carbono aqui da carboxila pode ser um carbono quiral? Não, porque o carbono quiral tem que ter 4 substituintes, tem que fazer 4 ligações. Aqui, ó, a gente percebe que ele está fazendo apenas ligações com 3 substituintes diferentes. Então, carbono que tem dupla ou tripla não pode ser carbono quiral. Carbono quiral é aquele que apresenta 4 ligações simples, sendo feitas com ligantes, com substituintes diferentes uns dos outros. Mas de que maneira o carbono quiral vai influenciar no arranjo espacial dos átomos e fornecer um estereoisômero para a gente? Basicamente, existem 2 tipos de estereoisômeros, ou seja, 2 tipos de isomeria óptica, a enantiomeria e a diastereoisomeria. Eu vou apresentar para vocês aqui agora os enantiômeros. Aqui a gente vê 2 imagens do mesmo ácido lático do quadro anterior. Essa primeira imagem a gente vai chamar de imagem real e essa segunda é uma imagem especular, ou seja, eu coloquei um espelho aqui e estou refletindo essa molécula aqui da esquerda para esse lado de cá. As 2 moléculas são distintas. Embora apresentem imagem especular uma da outra, elas não são sobreponíveis. E é isso que distingue uma molécula da outra. Por exemplo, quando você olha para sua mão, você está vendo ali uma imagem especular uma da outra. A sua mão direita é o reflexo da sua mão esquerda. Lembra lá do termo quiral, do grego mão? Pois é. Então, nossas mãos,
elas são imagem especular uma da outra. Só que a gente não consegue sobrepor uma mão na outra. Tá vendo que não fica proporcional? Então são mãos diferentes. A luva da mão esquerda não cabe na mão direita e nem a da direita cabe na esquerda. São mãos diferentes, são moléculas diferentes, embora apresentem imagem especular uma da outra. Você não consegue sobrepor uma molécula à outra, por isso que são chamadas de enantiômeras. Aquelas moléculas que são imagem especular uma da outra, mas que não podem se sobrepor. Você pode tentar qualquer jutsu, que você nunca vai conseguir sobrepor uma mão à outra. Mas os enantiômeros têm propriedades diferentes? Quando a gente pensa em propriedades físicas e químicas, de certa maneira elas não são diferentes. Os dois enantiômeros do ácido lático vão apresentar o mesmo ponto de ebulição, a mesma densidade, a mesma solubilidade, mas existe uma diferença entre eles, que é a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. E isso só é verificado com a ajuda de um equipamento chamado de polarímetro. Quando a gente tem um enantiômero que consegue desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, essa molécula é identificada como levógera. E quando a molécula desvia o plano da luz polarizada para a direita, essa molécula é conhecida como destrógera. Então a única diferença que elas têm entre si é essa interação com a luz polarizada. Outro ponto importante na diferença de enantiômeros são as propriedades biológicas. A molécula levógera não tem a mesma propriedade biológica da molécula destrógera. Eu vou dar um exemplo muito famoso para vocês agora. Essa daqui é a molécula de um medicamento conhecido como talidomida. A prescrição da talidomida foi muito comum nos anos 50 para aliviar enjoos de mulheres grávidas. Só que a talidomida, ela tinha um carbono quiral, ela tem, né, um carbono quiral. E esse carbono quiral tá aqui, ó. Se você observar bem, os 4 ligantes desse átomo de carbono, eles são diferentes. E aí a gente tem a presença, então, de 2 enantiômeros. Um pode colocar o nitrogênio para dentro do plano, atravessando a parede, e o outro pode colocar o nitrogênio para fora do plano, saindo do quadro, indo até você. Como eu não sei de qual deles se trata, eu vou representar aqui por essa ligação ondulada. Quando você tem lá um enantiômero e você não sabe se ele é levógero ou destrógero, você não sabe a orientação dos ligantes, a gente coloca essa ligaçãozinha ondulada aqui. Um enantiômero da talidomida realmente era efetivo para prevenir, para tratar enjoos em mulheres grávidas. Só que o outro enantiômero, ele tinha efeito teratogênico. O que isso significa? Que ele causava malformação fetal. Então, na década de 50, começaram a nascer muitas crianças. Hoje, a gente tem um número que chega perto de 10 mil pessoas adultas já, né? Porque a gente passou o tempo, que sofreram com o efeito de um dos enantiômeros dessa molécula, que é a talidomida. Quando a gente tem uma substância que apresenta uma razão equimolar, o que é uma razão equimolar? Que apresenta 50% de suas moléculas destrógeras, enantiômeros do tipo destrógero, e 50% de enantiômeros do tipo levógero, você tem ali uma mistura racêmica, que era o que estava presente no comprimido de talidomida. Então ali na talidomida a gente tinha metade dos enantiômeros que preveniam o enjoo e a outra metade causando uma formação fetal. É importante ressaltar que por conta da talidomida, hoje, as indústrias farmacêuticas fazem vários testes antes de colocar qualquer medicamento no mercado. E durante o processo de produção, também verificam-se a presença de possíveis enantiômeros que podem causar efeitos colaterais irreversíveis nas pessoas que tomam esse medicamento. O número de estereoisômeros, ou seja, de isômeros ópticos com diferentes arranjos espaciais, que uma molécula pode apresentar
é determinado por meio da razão de Van Hoff. Essa razão determina o seguinte: o número de estereoisômeros é igual a 2 elevado a n, sendo n a quantidade de átomos de carbono quiral que uma molécula possui. Então, quando a gente pega essa molécula que foi desenhada aqui embaixo, que é o aminoácido treonina, a gente primeiro vai identificar quantos carbonos quirais ela tem e depois estudar, visualizar e entender quais são os estereoisômeros que ela apresenta. Bom, olhando para cá, ó, esse primeiro carbono, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Eu preciso ter 4 ligantes diferentes. Aqui os 3 são iguais, então não é quiral. Esse carbono aqui, que eu vou chamar de carbono 2, ele está ligado ao H, à hidroxila, ao metil e ao restante da molécula. É tudo diferente. Então ele é um carbono quiral. Essa daqui, ó, esse carbono que é o carbono 3, ele também possui 4 ligantes diferentes. Aqui o nitrogênio, do lado de cá a carboxila, embaixo o hidrogênio e do lado de cá a gente tem esse radical de... E do lado de cá a gente tem esse radical orgânico aqui. Então, 4 ligantes diferentes também é um carbono quiral. Esse carbono da carboxila não é quiral, porque ele só tem 3 substituintes, 3 ligantes diferentes. E a regra para ser carbono quiral é de 4 substituintes diferentes. Então aqui, uma molécula de treonina pode apresentar quantos estereoisômeros diferentes? 2 elevado a 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, 4. Então são possíveis 4 arranjos espaciais diferentes para a molécula de treonina. Aqui nesse quadro, então, eu coloquei os 4 exemplos dos estereoisômeros da treonina. Quando a gente olha para essa molécula, que eu vou chamar de molécula 1, e essa daqui eu vou chamar de molécula 2, a gente percebe que elas são imagens especulares umas das outras. Então, por isso, são enantiômeras. Quando a gente olha para as moléculas aqui de baixo, a gente tem a molécula que eu vou numerar como molécula 3, e essa daqui vai ser minha molécula 4, e a gente observa que a 3 e a 4 também são imagem especular uma da outra, então elas também são enantiômeras. Mas, quando a gente compara, por exemplo, a molécula 1 com a molécula 3, ou a 3 com a 2 e até mesmo a 2 com a 4, a gente começa a perceber que elas não são imagem especular uma da outra. Essa molécula 1 é diferente da molécula 3. Repara que aqui na molécula 1, o nitrogênio está posicionado à esquerda do primeiro carbono quiral. E na molécula 3, o nitrogênio está posicionado à direita, tá vendo? Então, quando a gente tem moléculas desse tipo, que são estereoisômeras, mas que não são imagem especular uma da outra, é o caso da 1 e da 3, da 3 e da 2, e da 2 e da 4, assim como a 1 e a 4 também, né? A gente tem ali moléculas conhecidas como diastereoisômeras. Não são imagem especular umas das outras e, portanto, também não vão ser sobreponíveis umas às outras. Dessa maneira, a gente pode perceber que a estereoisomeria acontece de 2 maneiras: com a presença dos enantiômeros, imagem especular, e com a presença dos diastereoisômeros, que não são imagem especular. Os diastereoisômeros apresentam ângulos diferentes no desvio da luz polarizada. Então, quando você vai medir no polarímetro o desvio, o ângulo de desvio da luz polarizada, você vai encontrar um valor diferente para cada um deles. Quando você está tratando de enantiômeros, você vai ver o mesmo valor, mas com sinais diferentes, porque um vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Quando se tratar de diastereoisômeros,
como são substâncias diferentes, sem ser imagem especular uma da outra, você vai ver valores e sinais diferentes no ângulo de desvio da luz polarizada.